Modinha, 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 torcedor modinha. Sabe? Vamos falar sobre o torcedor modinha. Porque realmente a gente vê justamente nesse jogo contra o Flamengo que o torcedor do Fluminense hoje é modinha. É modinha. De fato. É insano, né? Falar sobre isso. Pegando, por exemplo, 2024, 2023, que o torcedor foi mais raiz do que nunca. E agora em 2025 parece que mudou completamente. Você pode até comentar comigo que tá faltando dinheiro. A gente vai falar sobre isso também. E também vamos falar sobre o sócio torcedor, que eu preciso também falar algumas coisas aqui, algumas verdades sobre isso. Mas antes disso, entenda uma coisa aqui. YouTube Live tá aí. Então, sábado, domingo, né? Sempre. E aqui embaixo na descrição tem 2 abastinados e um projeto que eu curti bastante. A partir das 5 horas, pode ser 6, tá bom? Fique tranquilo. Vamos lá. Vamos trabalhar isso aqui porque vai ser interessante. Eu tava vendo aqui e o Vitor Lessa tinha falado que até a terceira onda de ingressos apenas para sócios, antes de liberar para todo o público, deu 10 mil pessoas. Sendo que a gente tem 30 e poucos mil sócios. No jogo que vale não somente tirar o Flamengo desse caminho do título, como também você dar um salto para tentar se colocar numa Libertadores, esse jogo ele parece mais importante do que você já viu. Porque eu fico triste de ver isso acontecendo. Porque é o momento ápice. Estamos quase chegando ao final, né? Só pra gente falar que a gente está na 13ª rodada. Faltando 5 agora. São as últimas 5 rodadas. Falta agora Flamengo, Palmeiras. Só deixa eu ver aqui. Isso é importante falar. Flamengo, Palmeiras. São Paulo, Grêmio e Bahia. Para terminar o Campeonato Brasileiro. Sendo que desses 5, a gente vai ter apenas mais 3 casas e 2 fora. E você não aproveitando em nada. Sabe, a pior coisa do mundo é você não aproveitar. Se você for ver os gráficos, e novamente a gente tem que também ver os gráficos aqui, também falando um pouquinho sobre sócio torcedor, mas ainda não é sobre o tema. Se você for ver os gráficos que tem aqui, a maior parte dos sócios são sócios 100%. Ou seja, de fato são sócios que pagam para não ir. É impressionante, né? Só pra gente dar aqui uma olhada. Que eu preciso ter os gráficos aqui, ó. O Arquibacem, ele tem 16.614 pessoas. Aqui, ó. Só pra pegar aqui, ó. O gráfico ali, ó, do Arquibacem, que você não paga nada, tem 16.614. O que dá tranquilamente para você encher o Maracanã. Como é que pode, desses 16.614, você só ter 10 mil pessoas? 10 mil. Será que essas 10 mil... E as outras questões do Arquiba 75 para baixo? Que, por exemplo, o Arquiba 65 você tem 6.219.
que eu tô demonstrando pra vocês é que a conta não bate. Não era pra gente só ter isso daí de ingresso pro Fluminense. Até a próxima, a última onda. O que evidencia novamente que os torcedores estão ficando cada vez mais modinhos. Porque estamos vivendo num momento ruim. A história está. A gente está vivendo num momento. Infelizmente, a gente está vivendo nesse momento de ciclo do Fluminense. Que o Fluminense vai bem, depois vai mal, aí depois vai bem, aí depois vai mal. Ele nunca se mantém bem. Isso muito se deve à questão do Flamengo e do Palmeiras, que nunca se mantém mal. Flamengo e Palmeiras estão sempre justamente nos primeiros colocados. O Cruzeiro estava até tempo atrás, na Série B. O Mirassol estava na Série C. Então é uma coisa exclusiva justamente. É uma coisa exclusiva justamente desses dois estarem justamente nas 4 primeiras posições, além de Palmeiras e Flamengo. E é claro, além disso tudo, a gente ainda vai ter mais um jogo, pelo menos. Então, ou seja, a gente tem na história 3 jogos fora, até os últimos jogos, né? Dependendo, 4 jogos fora. E pelo menos 5 ou 6 jogos dentro de casa. O que eu estou comentando para vocês é que, se você observar tudo isso que eu falei, não faz justamente sentido nenhum o Fluminense não ter tanta torcida assim para ir no Maracanã. E aí depois você reclama justamente dos rivais falando besteira. Ué, se você não garante, por que os outros rivais não poderiam fazer chacota disso? Não é? Sabe? Se você não vai, isso é importante falar. Se você não vai para os jogos, você só faz o seu time virar chacota. Ah, mas eu não tenho dinheiro toda hora. Cara, não é possível. Não é possível que no momento final você não tenha dinheiro. Que sinceramente mesmo, teve jogos ali para 15 mil, 12 mil pessoas. Desculpe, isso não existe para mim. E é claro que você pode falar sobre essa questão de dinheiro, que tá certo. Eu vi aqui, meu pai tinha indicado uma situação importante, que foi justamente as pessoas guardarem mais dinheiro nesse novembro. Sendo que na história, se é para guardar, é para utilizar justamente dentro do jogo. Você guarda para as outras coisas, mas você utiliza ainda para os jogos, porque são os momentos finais. De novembro não passa. É o início de dezembro que não passa. Só para falar aqui, ó, os jogos terminam quando aqui? Calma aí. Só para ver aqui, ó. O último jogo do Fluminense, o último jogo do Campeonato Brasileiro é dia 7/12. Tecnicamente a primeira semana. E aí você não vai aproveitar? Então como é que eu posso chegar pro torcedor de outros times falando assim, não zoa a gente não. O Fluminense joga fora de casa contra o Flamengo e no mando do Flamengo, e o Fluminense joga fora de casa contra o Flamengo no mando do Fluminense. O que isso quer dizer para o mundo? Sendo que tecnicamente o Fluminense é forte e tem bastante torcedores no Rio de Janeiro. Significa que a gente não é tanto assim, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que o Fluminense é torcedor de modinha.
Você pode até falar que a gente é mais periférico, é por isso que fica com mais dificuldade, mas eu não acredito muito nisso não. É só algumas informações que eu penso sobre isso. Antes de a gente falar mais sobre o segundo tema, sobre sócio torcedor, né? A gente tá falando sobre torcedor moedinha e vai para sócio torcedor. Se inscreva no canal. Faça o triplo, você que curte, comente, compartilhe. Rede social de inscrição do vídeo. Twitter de 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Cima mesmo, para dar patrocínio e vamos lá. Eu fico muito chateado. Isso é importante comentar. Eu fico muito chateado com o tratamento que o sócio-torcedor tem com, quer dizer, com que o Fluminense tem com o sócio-torcedor. Por quê? Porque quando você passa o primeiro ano, e alguns falam que nem passando o primeiro ano, nem passando 5 anos você tem isso, você ganha presente do Fluminense como algo de retribuição a ter apostado justamente suas fichas no sócio-torcedor. Tem muita gente que me afirmou que o sócio-torcedor não dá presente. Pelo menos, o que a gente vê em outros sócios, como por exemplo do Vasco, a pessoa sempre recebe uma camisa. Ele paga um pouquinho mais caro, mas recebe uma camisa. Ou, e também recebe, por exemplo, um almoço. Dependendo do seu nível sócio, você ganha um almoço dentro do clube. Para realmente se juntar justamente com os outros sócios torcedores e ter uma grande felicidade de ter realmente um contato ali mais próximo com os outros sócios torcedores. O Fluminense não faz isso. O Fluminense não toma conta do seu próprio sócio torcedor. O que eles fazem? Eles te dão uma moeda. O meu, por exemplo, eles me deram uma camisa, uma tea bag, uma mochila ecológica. Me deram uma moeda de metal. Eles me deram uma caneta e só. Ah, e também me deram e também me deram a caixa. Que não tem nada. Só isso. O que isso quer dizer? É tipo aquela vontade justamente gigantesca justamente de falar assim, não, eu vou eu vou querer realmente contar com um sócio torcedor. Não, não dá vontade. Sabe? Desanima. Nem a porcaria de um copo eles dão, cara. Esse copo aqui, só pra você ter uma noção, ele é vendido a R$20 e a fabricação dele é R$5. Vagabundo. Vagabundo. Sabe? Esse copo aqui, ó. Se você pegar em qualquer loja, é 5 conto. É 5 conto. Com gravura. Ele só faz isso daí, mas porque é do Fluminense, eles têm que colocar R$15 a mais. Ou seja, nem um copo eles dão. Aí você desanima, né? A única coisa que é diferente de todos os outros sócios torcedores é que esse sócio torcedor dá direito a voto. Dá direito a voto. Os outros sócios torcedores dos outros 3 rivais não dão direito a voto. Nossa senhora. Então eu vou pagar para pelo menos ficar 2 anos, porque é o mínimo que você tem que ficar. 2 anos para poder votar. E votando, eu posso garantir o presidente que eu quero. Então, tipo, eu pago meu sócio torcedor para garantir para poder votar no presidente que eu quero e para ganhar algumas coisas só no meu primeiro ano. Isso daí talvez nem ganhe. Ou seja, é muito pouco. É claro que você pode argumentar, por exemplo, que pelo sócio ser tão barato, não tem como dar presente. Mais do que isso. Isso daí eu concordo. E é claro também que você pode argumentar
que se, por exemplo, aumentar o valor do sócio, pode fazer com que o torcedor ele não queira renovar em primeiro mundo. Né? Só para lembrar, esse aumento expressivo, acho que foi de 60% do sócio, fez cair de fato para menos de 8 mil sócios no mesmo dia que foi anunciado isso. Falou assim, não, então tá bom, já que vocês não querem aumentar, eu não vou querer mais fazer parte desse sócio, torcedor. Mas, tipo, parece que a gente tá sempre naquela mesma situação, parece que a gente não evolui como sócio torcedor, sabe? E a gente sempre continua na mesma situação. Você pode até afirmar também que, na verdade, o sócio torcedor também dá direito a pontuações que dá direito a resgate dentro dessa situação toda. E eu não tenho como discordar disso. Não tem como discordar disso, né? Eu, por exemplo, recebi uma roupa, eu recebi um casaco de Dia dos Pais pro meu pai. Eu poderia ter pego ali uma Kenner, mas isso tudo aí é variado somente sobre o sistema de pontuação e não o sistema de sócio propriamente dito. O que eu estou demonstrando para vocês é que, na minha concepção, o sócio torcedor, ele de um lado tem muito a desejar e do outro lado alguns conceitos que foi implementado justamente na gestão Mário Bittencourt foi muito bem. Esse sistema de pontuação, por exemplo, é um sistema que ele é bem avaliado, por exemplo, em streams, como por exemplo a Kik e a Twitch, que você tem as suas lojas e aí você paga ponto para ganhar alguma coisa. Ou você paga ponto para ganhar ingresso, ou você paga ponto para ganhar item, sei lá, um videogame, um computador, um celular, tudo isso daí. O que eu estou demonstrando para vocês é que, na minha concepção, o torcedor realmente ele tem que ser mais valorizado. Entende? Ele tem que estar mais, ele teria que ter mais coisa para ele. Eu falo isso, né? É um pouco de desvalorização da marca do sócio torcedor, é aquela situação. Então, na minha avaliação, poderia melhorar. Como é que eu melhoraria isso? Sei lá, dava um copo, daria alguma coisa assim de presente. No aniversário, sei lá, uma camisa. Ou qualquer outra coisa assim, esse tipo. Mas não ficar sempre na mesma situação de que pontuação vai ajudar. Entende? Bom, como posso falar aqui? Eu fico muito feliz realmente de poder ter explorado isso. Deu problema aqui na minha situação, vai ficar aqui. Deixa eu ver o que mais aqui que eu posso falar. É só isso mesmo, né? Esse sistema de valorização, essa é a situação de que nem tudo tem que ser baseado nesse modelo stream. E é isso, né? Videozinho de 20 minutos. Eu queria trabalhar bastante sobre esses pontos. Espero que realmente a gente melhore como torcida. Espero que a gente melhore como sócio torcedor. Do que eu vi de todas as propostas, nenhuma delas realmente me vislumbra justamente uma melhoria de fato. As melhorias que podem acontecer podem até encarecer a situação do sócio torcedor. Então, você tem justamente essa faca de dois legumes. Você quer um melhor sócio, mas você quer pagar mais. Entendeu? Poderia ter justamente alguns tipos de serviços. E aí, só para deixar aqui uma proposta. Só para deixar aqui oficial. Por que não deixar, por exemplo, você arquiva 100%, mas você quer
receber mais pontuação. Então você paga aqui mais tipo R$20 e recebe dobro de pontuação. Sei lá. Ou você tipo paga mais tanto. Não significa apenas o valor específico, mas você paga assim. Se você quiser pagar mais, se você quiser pagar o dobro, você vai receber quádruplo. Então, você vai fazendo isso daí e vai vendo ali a situação para ver se você consegue arrecadar mais no mesmo plano. Tá bom? Muito obrigado a todo casteiro, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo, você que curte, comente, compartilhe. Rede social de questão de vídeo, Vitor G10, 12, 20 horas. Pix na tela. Saudações tricolores. Até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.